Olá, pessoal, tudo bom? Sou a Laura, CEO e cofundadora da Nelfin, e hoje eu vim falar sobre um tema muito importante aqui com vocês, tá? Que é o seguinte: como saber se o devedor está falando a verdade? Esse tema é um tema super complexo, né? Especialmente se a gente pensa no cenário brasileiro, a gente conseguir entender a honestidade das partes ali que estão fazendo algum tipo de negociação é muito importante, né? E aí, quando a gente pensa na nossa realidade que a frase devo, não nego e pago quando puder é algo super comum que as pessoas falam com gosto, né? Fica até um pouco mais complexo de efetivamente decifrar, né? Quando a verdade está efetivamente sendo dita e quando ela não está, né? Isso a gente consegue entender nos pequenos detalhes, né? Pequenos detalhezinhos que acabam fazendo a diferença, né? E aí, afinal, está super relacionado com cobrança, né? Porque quando a gente tem ali o caso do devedor que está atrasando, que a gente precisa fazer uma renegociação, como é que eu sei se esse devedor está mesmo, né? Se eu posso confiar na palavra desse devedor ou não? Isso é super difícil de responder, tá? E, mas ao mesmo tempo, assim, a gente acredita muito aqui que para tudo a gente consegue achar uma maneira de fazer, de estruturar e de ir elencando pontos chaves que nos ajudam a entender essa decisão e esse cenário, né? Mas, assim, nunca é fácil a gente conseguir entender se o devedor efetivamente está em uma condição financeira ruim, né? Se ele é desorganizado, tudo isso, ou se ele tem ali um comportamento de má fé e ele não pretende pagar aquela dívida. E aí, o pior de tudo é quando ele não pretende pagar e fica empurrando aquilo com a barriga, né? E consegue convencer todo mundo de que ele vai pagar. Convence todo mundo de que ele vai pagar, e quando chega na hora de pagar, ele não paga. Então, esse é o pior dos cenários, porque é um devedor ali um pouco mais perigoso, né? Que é habilidoso, consegue falar com todo mundo, convencer todo mundo, mas que está agindo de má fé. E aí, como é que a gente consegue entender isso, né, ali no dia a dia? Não é uma pergunta fácil, mas a gente mapeou aqui, a gente acredita muito que existem pequenos sinais e observações de comportamentos passados que nos ajudam a entender, né? Ou pelo menos até alguns indícios de, putz, está falando a verdade ou não está falando a verdade. E com isso, lógico que a gente precisa tomar decisões rápidas ali e ágeis para efetivamente trazer uma ação em relação àquilo, né? E aí, a gente traz hoje aqui algumas perguntas, algumas reflexões que nos ajudam a entender, né, todo esse tema, se da verdade mesmo, e que são práticas, assim, que podem ser muito relevantes para um analista financeiro ou para um operador de cobrança ali, né, porque se eles prestarem atenção nesses detalhes, eles vão saber exatamente como se comportar dependendo de cada um dos devedores com quem eles estão falando. E aí isso faz toda a diferença, isso muda o cenário da cobrança, né? Cada pequeno detalhe parece pequeno, mas quando a gente soma, é algo gigantesco, tá? Então, trazendo aqui algumas reflexões. A primeira delas é a primeira vez que o cliente atrasa? Esse tema é super importante, porque se o cliente sempre paga suas contas em dia, né? Um cliente que, putz, você sempre confiou, funciona ali, vocês têm uma relação de parceria, nenhuma vez ele atrasou, você ainda dá o benefício da dúvida ali, né? Supõe que, putz, vai fazer sentido, e aí flexibiliza esse cenário, tá? Segunda pergunta, o cliente possui mais de um título em atraso. Se o cliente tiver vários títulos em atraso e ele não faz o pagamento de nenhum, esse é um péssimo sinal, né? Um sinal ali de que o cliente, putz, tem ali dívidas, não está ligando muito para aquilo, acho que aquilo é certo às vezes, mas aí, de novo, tenta ficar renegociando aqui para empurrar esse problema com a barriga e não resolver esse problema, né? Então, esse é um cenário muito crítico que indica que normalmente não estão falando a verdade. Terceiro, qual o score de crédito do cliente? Né? Hoje a gente tem essas ferramentas de score de crédito do Serasa e do SPC que ajudam muito a gente a trazer um pouco, né, para a realidade também os dados. Sempre importante ter essa conexão do que eu estou negociando ali com o cliente, mas o que o dado me traz? Né? Se a gente tem um score ruim ou tem um score bom? O que o mercado está falando sobre ele? Então, é importante. Óbvio que não é isso isoladamente que nos leva
a definir, né, se o cliente está falando a verdade ou não, mas é uma fonte de dados muito importante. Depois, já existiram promessas de pagamento renegociadas que não foram cumpridas? Aqui, de novo, né? Esse é um cenário. Se sim, se já é a terceira vez que eu estou renegociando aquela mesma conta, putz, péssimo sinal, né? Sinal ali de um devedor que, por mais que ele esteja com problemas financeiros, no momento que ele se compromete, que ele faz uma promessa futura de pagamento, sim, ele tem um compromisso ali, né? Tem uma outra parte que depende desse fluxo de caixa para conseguir fazer as ações que precisa, né? Então, esse é um tema super crítico e muito provavelmente, assim, nesse caso já é um cenário que ele não está falando a verdade. A gente até recomenda ações mais críticas aqui nesses casos, como negativação, como protestos, se já tiverem sido feitas essas até ações judiciais mesmo, porque pode até ser aquele caso que é o caso mais complexo de lidar, né? Porque é um devedor que ele está fazendo várias renegociações, ou seja, ele está convencendo a pessoa ali do outro lado de que ele vai pagar. Só que chega na hora de pagar, ele não paga, né? Então, é até um jeito ali de enrolar ou manipular a outra parte. Então, esse é um cenário muito perigoso. A gente recomenda aqui tolerância zero para isso, tá? Depois, próxima pergunta. O cliente está disposto a pagar pelo menos uma parcela da dívida? Se ele conseguir pagar uma parcela, né, já é um excelente indicador de boa-fé daquele cliente. Pelo menos ele está ali, né, se movimentando para conseguir honrar os compromissos, ele já deu um sinal, né? Por isso que chama sinal, quando a gente faz sinal ali na parte de aluguel, compra de carro, compra de casa, mas ele deu um sinal de que ele está fazendo o correto, ele quer fazer o correto. Aí a gente já entende que muito provavelmente esse devedor tem a boa-fé e ele vai querer seguir com essa renegociação até o final. Perfeito. E aí, assim, analisando todos esses temas aqui que a gente trouxe, né, em conexão, eles ajudam muito o analista de cobrança, o analista financeiro, a tomar as pequenas decisões do dia a dia. Essas pequenas decisões, elas fazem toda a diferença. Você conseguir identificar ali na hora que o cliente está mentindo, putz, você já levanta a mão e fala, putz, não, isso aqui não faz muito sentido. Ou você entender que o cliente realmente está falando a verdade, sentir a dor dele, e está com problema financeiro mesmo. E como é que você pode ajudá-lo a resolver, né? Ter essa empatia de tentar ajudar, de chegar no meio termo, né? Isso é super relevante. Porque, assim, como eu falei, o pior dos mundos é você ter um cliente ali que fica renegociando eternamente, sem efetivamente querer honrar, né, o que ele deve. Isso é o pior dos mundos, assim, e é até perigoso, porque normalmente ele se utiliza de empresas ali de boa fé, de empresas parceiras para conseguir ficar empurrando o problema com a barriga. Então, esse é um tema muito crítico. E foi isso hoje, com essas técnicas, espero muito que a gente consiga ajudar aí os analistas financeiros e os operadores de cobrança a tomarem melhores decisões no dia a dia mesmo, porque a gente tem que olhar muito para os dados, mas a gente tem uma parte de percepção nossa também ali, na interação com cada pessoa, que é muito relevante. Então, deixe aí o convite para vocês conhecerem mais sobre a Nelfin no nosso site, www.nelfin.com.br, e até a próxima.